Fala, multiplicador, tudo bem com você? Meu nome é Woods e eu sou apaixonado pelo desenvolvimento pessoal. E hoje, neste vídeo aqui, eu quero falar sobre algo que move as pessoas, que é um propósito de vida. Todas as pessoas são movidas por um propósito de vida. Se você está se sentindo uma pessoa que está vivendo no automático, que está insegura, que vive a mesma vida há anos, com certeza é porque você não está vivendo o seu propósito de vida. Mas como encontrar esse propósito de vida? Como que eu sei que eu estou seguindo meu propósito de vida? Qual é a minha missão aqui na Terra? O porquê eu fui criado? Por que eu faço parte de toda essa criação? Por que Deus me escolheu? Essas são algumas perguntas que eu fazia no meu passado e tenho certeza que talvez você já se perguntou também. E antes de começar o conteúdo principal desse vídeo aqui, eu quero contar rapidinho a minha história e como eu encontrei o meu propósito de vida. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade quando eu tive o meu primeiro contato com o desenvolvimento pessoal. Eu lembro que eu estava participando de um grupo de jovens e naquele dia o administrador daquela sala, daquele grupo, pôs uma palestra motivacional do Daniel Goodry para nós assistir. E eu lembro que aquilo foi a primeira vez que eu tive contato com o desenvolvimento pessoal. Eu lembro que quando aquele cara começou a falar, eu fiquei assim vidrado. Fiquei assim olhando concentrado, eu fiquei anotando tudo que aquele cara falava. E quando eu cheguei em casa à noite, eu passei a noite inteira assistindo vídeos sobre esse Daniel Goodry. Então assisti vários vídeos dele e desde então aquilo ali virou uma paixão minha. Todos os dias até hoje eu venho vendo vídeos, eu venho participando de treinamentos, eu venho lendo livro, eu venho estudando sobre desenvolvimento pessoal. É algo que me cativou desde a primeira vez. Então, quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu senti algo muito forte dentro do meu coração em começar a treinar as pessoas. Porque eu vi que tudo aquilo que eu estava aprendendo e estava aplicando na minha vida estava funcionando. Eu lembro que eu era muito mais desenvolvido do que os meus amigos. Eu era muito mais desenvolvido mentalmente com as pessoas da minha geração. Eu lembro que os professores até falavam para mim, meu Deus, quando o Hudson é apenas um jovem, mas quando a gente conversa para ele, parece que ele é um adulto, que está conversando como um adulto comigo. E eu lembro dessas frases justamente porque eu sempre procurei desde cedo a me desenvolver pessoalmente. Porque eu vi que era importante. Nós somos seres humanos, nós precisamos nos desenvolver. Nós somos seres únicos, nós temos uma capacidade enorme dentro de nós. Só que se nós não soubermos administrar esses poderes que existem dentro de nós, essas capacidades enormes, nós não conseguimos nos desenvolver. Então, por isso que eu acho o desenvolvimento pessoal tão importante na nossa vida, para nós conseguir alcançar outras coisas também. Então, eu sempre tive essa vontade, desde os 18 anos de idade, de começar a treinar as pessoas. Aquela paixão de estudar começou a virar um sonho, de querer ensinar as outras pessoas também. Só que eu comecei a tomar outros destinos. Eu comecei a estudar outras coisas, eu fui querer me formar na área da construção civil, fiz cursos técnicos sobre construção civil, uma coisa nada a ver com o que eu queria, com o que eu sentia no meu coração, mas fui fazer. E sempre quando eu ia conversar com as pessoas, eu conversava sobre aquilo. É como se nós estivéssemos apaixonados por uma pessoa. Você já ficou apaixonado por uma pessoa? Ou conhece alguém que já ficou apaixonado? Porque quando nós estamos apaixonados por alguém, a gente só sabe falar sobre aquela pessoa. Tudo que a outra pessoa fala, a gente sempre lembra da outra pessoa e fala, ah, mas a fulano é assim também. Ah, tem outra coisa para mim te contar desse fulano, é desse jeito, desse jeito. Então, eu lembro que eu estava apaixonado pelo desenvolvimento pessoal. Quando eu ia falar com as outras pessoas, eu só falava sobre isso. Eu já falava tudinho para ela, ah, é porque talvez você passou por isso na sua infância, que você está vivendo isso, essa crença se instalou desse jeito, esse seu hábito você pode reverter fazendo isso e aquilo. Eu já sabia tudo o que precisava fazer. Então, porém, para mim treinar as pessoas, eu precisava ter uma habilidade chamada comunicação muito forte dentro de mim. E era algo que era travado dentro de mim naquela época. Eu não tinha uma comunicação muito avançada, eu tinha medo de falar em público, eu não conseguia fazer apresentação diante de câmera, eu também não era muito didático nas minhas explicações. E essas coisas me deixavam meio intrigado, assim. Eu perguntava para mim mesmo, Deus, por que você põe isso dentro do meu coração, sendo que eu não tenho essas características para ser essa pessoa? Por que você põe isso dentro do meu coração? Então eu comecei a estudar, eu comecei a me desenvolver. Então eu vejo que grande parte do nosso propósito ele sempre vai estar ligado com um bloqueio que nós temos, ou com algum problema muito grande que a gente passou no nosso passado que conseguimos superar. Aquilo tem muito a ver com o nosso propósito aqui na Terra. E falando sobre propósito, eu descobri que todo propósito está ligado em servir as pessoas. Todo o propósito de tudo que foi criado nessa terra aqui, desde o sol, desde a lua,
desde as estrelas, desde um pé de fruta, é para servir as pessoas que vivem aqui. Você foi criado para servir outras pessoas. Eu fui criado para servir outras pessoas. Não importa como, mas você precisa servir as pessoas. Um pé de fruta, por exemplo, um pé de limão, ele é um pé de fruta. E ele serve as pessoas com seu fruto, com limão. O sol, por exemplo, o sol nos serve, clareando mais o dia, deixando o nosso dia quente, traz vitamina D para nós. Não sei se você sabe ou não, mas quando a gente toma um banho de sol, o nosso corpo se fortalece de vitamina D. As estações do ano, o inverno, traz chuva, traz frio, o verão traz calor, traz seca. Tudo tem um propósito. A primavera renova todas as folhas, vem flores novas. O outono se prepara para essa renovação, é um recomeço o outono. Então veja, tudo o que foi criado tem um propósito em servir as pessoas e os outros seres que vivem aqui nessa terra também. Eu aprendi isso, que quando a gente foge do nosso propósito de vida é quando nós paramos de servir as pessoas, é quando a gente deseja ser uma pessoa dependente. Quando a gente fala assim, eu já me peguei muito falando isso, já vi muitas pessoas falando que queria ter muito dinheiro só para se tornar dependente, para não depender de ninguém. Até eu cresci ouvindo isso. Compre isso, compre aquilo para não depender de ninguém. E infelizmente isso é uma mentira. Nós sempre vamos depender das pessoas, porque o nosso propósito principal é servir as pessoas. Deus fez tudo perfeito, porque nós seres humanos somos limitados pelo tempo. O nosso cérebro ele tem uma capacidade enorme de absorver tudo, as informações que foram criadas aqui. Mas é tanta informação que tem que nós, como somos limitados pelo tempo, nós não temos tempo o suficiente para aprender tudo. Mas Deus criou outras pessoas para aprender sobre aquilo, para poder ajudar aquelas pessoas que necessitam disso. Veja só, Deus coloca sabedoria em cada uma das pessoas para as pessoas aprenderem algo e para essas pessoas multiplicarem esse conhecimento para servir os outros. Por exemplo, eu estou viajando, fazendo uma viagem, voltando agora do feriado e o meu carro estraga. Eu não sei nem por onde começar para arrumar meu carro. Mas aí eu pego o telefone, ligo para um guincho. Tem uma pessoa especializada só em guinchar veículo. Vem, guincha meu veículo. Depois levo para uma oficina e lá vai ter outra pessoa com a capacidade de arrumar o meu carro, resolve o meu problema, eu fico feliz, volto para casa alegre com o meu carro consertado e tudo dá bem. Por quê? Porque as pessoas me serviram, porque as pessoas estão seguindo o propósito delas. Hudson, então quer dizer que propósito tem a ver com profissão? Não. Tem a ver com dinheiro? Também não. A profissão é só um veículo para você chegar no seu propósito. O dinheiro, eu vejo o dinheiro como uma ferramenta para você conseguir alcançar mais pessoas. Quanto mais dinheiro você tem, mais pessoas você consegue alcançar para conseguir alcançar o seu propósito. E o seu propósito não é quando você faz algo para você, e sim quando você faz algo para outra pessoa. Não é quando você muda a sua vida, e é sim quando você muda a vida de outras pessoas através do seu conhecimento. Nós, seres humanos, nós somos ferramentas de Deus e somos a imagem e semelhança dele. E por isso que nós temos que servir as outras pessoas. Por isso que nós sempre temos que estar estudando para se desenvolver pessoalmente e para conseguir alcançar o nosso propósito e através do nosso propósito conseguir servir várias pessoas. E conforme nós vamos avançando nessa trajetória em busca do nosso propósito, nós vamos evoluindo. Deus sempre nos faz passar por processos e nós precisamos sempre fazer esses processos com excelência. Nós precisamos sempre dar valor, a gente sempre precisamos fazer algo com excelência. Às vezes nós estamos no nível lá abaixo, mas às vezes nós não damos valor para aquilo. Às vezes nós estamos andando num Fusca, mas nós não damos valor para aquele Fusca. A gente fala para nós mesmos, só vou começar a cuidar do meu carro quando eu tiver um carro novo. Carro velho não precisa ser cuidado. E é exatamente pelo contrário. Você precisa sempre fazer as coisas com excelência, você precisa cuidar, você precisa aproveitar o que você tem agora no momento para você conseguir avançar, continuar avançando no seu propósito. Quando eu estava procurando meu propósito de vida, teve algumas perguntas que me ajudou a conectar com o propósito de vida. E eu separei 3 dessas perguntas essenciais, que se você responder aqui, eu tenho certeza que você vai ter mais clareza sobre o seu propósito de vida. E a primeira dessas perguntas é exatamente essa daqui. O que você faz que te faz perder a noção do tempo? O que você faz durante o seu dia a dia, assim, que quando você está fazendo, o tempo passa rápido? É algo assim que você não se sente que está esgotado fazendo aquilo, é algo que você tem prazer. É algo que quando você está estudando sobre aquilo passa tão rápido assim, você fica cativado. O que é que você faz que te faz perder a noção do tempo? Então responde essa pergunta, se eu fosse você eu anotava ela e respondia, porque essa foi uma das perguntas que começou a me trazer clareza sobre o meu propósito.
Lembra da minha história? Que quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, eu via que aquilo ali era algo que me cativou, que me fascinava, que o tempo passava rápido. Lembra que eu contei para vocês no início? E a segunda pergunta é: que tipo de problema você ama resolver? Eu vou dar um exemplo meu. Eu adorava conversar com as pessoas e passar ali, ajudar as pessoas a ter clareza de onde elas estavam e de onde elas queriam chegar. Eu gosto de fazer isso. Eu, quando começo a conversar com as pessoas, às vezes muitas pessoas chegam assim desanimadas até mim e a gente começa a conversar, eu começo a fazer perguntas para elas, eu começo a trazer um nível de consciência sobre a fase que ela está e sobre a fase que ela quer chegar. E de repente eu crio um plano de ação para essas pessoas e essas pessoas ficam, caraca, cara, como é que eu nunca pensei nisso? Obrigado por você ter criado isso e eu vou começar a pôr em prática tudo isso daqui. Então, eu amava resolver o problema das pessoas, problemas pessoais, de como aumentar, às vezes, o faturamento da empresa, como melhorar meu casamento, como melhorar minha questão com os filhos. Isso, tudo que envolvia para a pessoa se desenvolver pessoalmente, eu adorava resolver isso. Às vezes você gosta de resolver problema de carro, às vezes você gosta de mexer com plantação, às vezes você gosta de resolver problemas com vendas. Qual que é o seu problema? Qual que é o problema que você ama resolver? E a terceira pergunta é: que tipo de conversa te deixa animada? O que você conversa todos os dias? O que é que você está apaixonado? Lembra do exemplo de quando você está apaixonado por uma pessoa? O que é que te faz? Eu vejo que tem muitas pessoas assim, quando eu vou conversar com elas, elas falam muito de Deus para mim. Eu vejo que aquela pessoa é apaixonada por falar do Criador para mim. Às vezes quando eu vou falar com outras pessoas, eu vejo que elas só sabem falar sobre máquinas. Aquela pessoa adora falar sobre máquinas. Aí eu vou falar com outras pessoas, é sobre carro, aquelas pessoas adoram falar sobre carro. Tinha um parente meu que adorava avião. Quando eu lembro quando meu pai ia na casa dele, ele só falava sobre avião. O que é que você conversa e te deixa tão animado assim? O que é que só sai da tua boca? Exatamente, pode estar ligado com o seu propósito. Pode estar ligado com o seu propósito. Se você pegar essas 3 perguntas, escrever num papel e responder elas com calma, você vai achar seu propósito. E às vezes você pode achar, meu Deus, eu gosto de fazer isso, eu amo isso. Mas às vezes você não vai estar com coragem de fazer isso. E eu quero dizer para você que se você não abrir a boca para multiplicar esse conhecimento que você tem, muitas pessoas vão estar morrendo porque você não abriu a boca por ter multiplicado esse conhecimento. Muitas pessoas às vezes vão morrer porque você deixou de falar, porque você deixou de abrir a boca, porque você deixou de multiplicar aquele conhecimento que você tinha na vida de outras pessoas. Não fique com medo do que os outros vão achar, não fique com medo do que os outros vão dizer, não fique com medo de não ser bom o suficiente. Você não precisa ter dinheiro para começar a seguir o seu propósito. Você não precisa começar de uma forma grande, e muito pelo contrário. Todo propósito começa torto, mas termina certo. Lembre-se, Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes o propósito que está dentro do seu coração é como se fosse o meu. Eu tinha um propósito e tenho um propósito de treinar as pessoas a se desenvolverem pessoalmente. Só que eu tinha um bloqueio muito forte de comunicação. Eu não conseguia falar em público, eu não conseguia fazer vídeo, isso que eu estou fazendo. E isso me travava. Isso me fazia não acreditar que aquilo não fosse meu propósito. Então pare um pouquinho do seu tempo e escreve essas 3 perguntas e responda a ela. O que você faz que te faz perder a noção do tempo? Segunda, que tipo de problema você ama resolver? E terceiro, o que você conversa que te deixa animado? Eu tenho certeza que quando você responder essas 3 perguntas, você vai achar o seu propósito de vida e vai ter direção de onde você precisa seguir. Se esse vídeo fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que também está nessa jornada de se encontrar. E comenta aqui embaixo nesse vídeo o que realmente te move de verdade. Vamos conversar aqui nos comentários. Se você comentar aqui, eu juro que eu vou te responder. E lembre-se, viver com propósito não é ter todas as respostas do mundo, e sim fazer perguntas melhores todos os dias. E você merece viver uma vida de verdade, você merece viver uma vida com abundância, você merece viver com uma vida de paz. Porque todo propósito que Deus coloca no seu coração, com certeza Ele vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar sabedoria, vai te dar abundância. Porque os propósitos que Deus coloca no nosso coração, eles jamais virarão pesadelo. Porque tudo que Deus coloca no nosso coração, Ele antes nos prepara, nos faz passar por processo, para com que aquele nosso sonho não se torne um pesadelo, e sim se torne o nosso propósito de vida. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo multiplicador.